Versículo 6, sobre a fidelidade do apóstolo Paulo, transmitindo para Timóteo o que Timóteo teria que se fazer para, no seu ministério, ele ter um progresso, ele sair muito bem diante daquela igreja, das igrejas de Éfeso, que ele teria problemas. A gente sabe que essa igreja, ela já estava tendo problemas com falsos mestres, com pessoas que estavam ensinando outros tipos de doutrina que não era a palavra. E Timóteo, como era um jovem, ele tinha que enfrentar, ele tinha que combater, ele tinha que colocar algumas coisas em ordem a mando do apóstolo Paulo, porque Paulo estava na Macedônia. Então ele deixou Timóteo em Éfeso para cuidar das coisas que estavam acontecendo na igreja. E agora Paulo vai dar algumas instruções sobre a fidelidade e a diligência no ministério. Versículo 6 diz assim: propondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo. Ou seja, Paulo está dizendo, se você propor tudo aquilo que eu ensinei para você, acerca da organização, dos pré-requisitos para o ministério, a questão de casamento, a questão da abstinência de alimentos, enfim, a doutrina de espíritos enganadores, se você ensinar a palavra de forma correta, você ensinar de forma verdadeira, você vai ter um bom progresso, você vai progredir, você vai conseguir ali ter um rebanho saudável, e serás um bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Agora, se ele era um pastor, se ele estava em uma diversidade de várias pessoas ali, com vários tipos de grupo, com algumas ideias que estavam ocorrendo na igreja, como é que ele ia colocar as coisas em ordem? Como é que ele ia manter um rebanho saudável com a palavra de Deus? Você pode ver no próprio versículo 6, que diz assim, com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. O que seria isso? Se Timóteo era discípulo do apóstolo Paulo, então tudo aquilo que ele aprendeu do apóstolo Paulo, ele teria que passar para a igreja. A boa doutrina, a palavra de Cristo Jesus. Por isso que Paulo fala para Timóteo nas palavras que ele tinha crido pela fé e a boa doutrina que ele tinha seguido. Essa doutrina aqui é Cristo Jesus, que Paulo transmitia para Timóteo. Então, ele, como jovem pastor, que estava sendo orientado por Paulo, ele precisava o quê? Passar a doutrina, passar a santa palavra para a igreja de Éfeso. Entendeu, meus irmãos? Então, Timóteo, ele tinha que passar a boa doutrina. E qual foi essa boa doutrina? Ele aprendeu com o apóstolo Paulo. Então, ele tinha que passar tudo aquilo que o apóstolo Paulo tinha ensinado para ele. Entendeu, meus irmãos? Então, a primeira coisa que eu posso observar aqui é que nesse versículo 6, que diz assim, serás bom ministro. Se você fazer todas essas coisas, será um bom ministro. E a palavra ministro, ela traduzida pelo grego, significa diáconos. Lembra da palavra diácono que eu tinha explicado no domingo passado? Que a palavra diácono significa servo. Ou seja, essa palavra aqui, bom ministro, ela também se aplica também para diácono, ou seja, servo. Serás um bom ministro. Ou seja, se você seguir a doutrina e seguir aquilo que eu te ensinei, e você ministrar, você será um bom servo, será um bom ministro. É isso que ele estava dizendo, olha, você vai ser um bom ministro, um bom servo, se você seguir a doutrina e passar para a igreja. O segundo ponto aqui, que eu quero destacar, está no versículo 7, sobre as ordens negativas que o apóstolo Paulo deu para Timóteo, porque a primeira, ele tinha que ser o quê? Diligente, ele tinha que passar essa doutrina para a igreja de Éfeso, ele teria que ser um bom ministro, ele teria que ser o quê? Um bom servo, porque ele sendo um bom servo, um bom ministro, ele como servo para a igreja, servindo a igreja com a palavra, com a sã doutrina,
ele seria um bom ministro. Entendeu, meus irmãos? Então, essa responsabilidade dele ministrar na igreja, ele teria que ser bom. Mas ele só poderia ser bom se ele seguisse essa doutrina da palavra. Se tudo aquilo que Paulo passou para ele, ele teria que ser um bom ministro. Entendeu, meus irmãos? No versículo 7, ele dá uma ordem negativa para Timóteo, como aqui eu coloquei aqui no quadro. Essa ordem negativa é: mas rejeita as fábulas profanas. Ou seja, se por um lado Paulo fala para Timóteo: olha, você, a doutrina que tem seguido, você passa para a igreja, mas você também tem que rejeitar. Rejeitar o quê? A fábula, ou seja, a mito, a lendas, entendeu? Então, esse tipo de conversas, coisas fabulosas, coisas lendárias, mitos, como até a gente tem muito por aí até hoje, esse tipo de coisa você tem que rejeitar. Você não pode introduzir dentro da igreja conversas fabulosas, conversas lendárias, mitos, coisas que não produzem edificação dentro da igreja. Então essa ordem para ele, olha, rejeita isso. E outra coisa aqui também, edevelhas, exercita-te a ti mesmo. Isso aqui não é uma ofensa, tá, irmãos? Para as senhoras. Mas quando ele fala de rejeição de fábulas profanas e de velhas, ele está aqui querendo dizer de senhoras já avançadas de idade que tinham assuntos, que conversavam assuntos que não produziam edificação nenhuma, que era coisa de fábulas, coisas de lendas, coisas de mito. Então, ele está dizendo, olha, rejeita esse tipo de coisa, que não vai produzir edificação nenhuma para a igreja. Mas, ele dá uma ordem dizendo o seguinte: mas exercita-te a ti mesmo em piedade, ou seja, devoção, dedicação. Então, ele precisa ser um bom ministro para poder instruir a igreja, ele precisa rejeitar as fábulas, os mitos, as lendas, e ele precisa o quê? Exercitar a piedade, ou seja, a devoção, a sua conexão com Deus. Ele, como líder, como um jovem pastor, ele tinha que exercitar a piedade. Eu vou explicar um pouquinho mais na frente sobre isso. Então, ele tinha que rejeitar. E hoje, na igreja, no século 21, precisamos rejeitar tudo aquilo que não é da doutrina da palavra. E é o que mais tem entrado nas igrejas, são coisas que não têm edificado a igreja do Senhor Jesus. É o que nós temos que ter muito cuidado. Abra aí Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Oi? Pode falar um pouco. Estou aprendendo aqui de Timóteo Paulo, que a Bíblia já relata: se você não for um bom servo, você não vai conseguir ser um bom líder. Ou seja, Timóteo aprendeu com Paulo, Josué aprendeu com Moisés, e os dois lideraram porque ele soube ouvir e aprender com as pessoas que estavam na frente. Sim. Porque não adianta, você primeiro tem que ser servo. Para você primeiro saber lidar com o servo, você saber lidar com o líder. E você, como servo, você vai saber entender o que é aquela pessoa hoje. Então, você, como líder, vai saber lidar com elas como servo. Sim, sim. E foi isso que Timóteo fez aí. Paulo fez com Timóteo quando ele falou: passe o que eu te ensinei. Isso aí. Ou seja, ele foi servo, ele aprendeu e ele produziu. E Isso é aí. isso que Deus precisa de nós. Nós precisamos ser servos. Hoje a gente está sentado aqui aprendendo. Amém. Mas Deus não chama ninguém para ficar sentado. Deus está nos preparando para que um dia nós levantarmos e fazer. Aqui tem funcionários, aqui tem pastores. Para quê? O tempo que você está sentado, aprenda. Porque quando você levantar, você vai levantar para fazer o que Deus fala, o que Deus está mandando. Porque a gente está se alimentando da palavra para produzir o que Timóteo está fazendo aí. Isso aí. Porque Timóteo está falando para a igreja.
Paulo. Isso aí. Josué é a mesma coisa. Ele passou para o povo o que Moisés deixou e ele aprendeu com Moisés. Isso é muito forte. Hoje a gente está aqui aprendendo. Mas Deus vai levantar a gente para ensinar ou para ajudar alguém que está lá fora e a gente vai lembrar o que a gente está aprendendo aqui. O que a gente aprender a ser certo. Amém. Isso é muito forte. Porque assim, como eu até expliquei na aula passada, que Paulo ele precisava de ir na Macedônia. Então, ele precisava de que alguém fosse dar um suporte na igreja de Éfeso. Então, Paulo envia Timóteo para poder cuidar dessas coisas que estavam acontecendo lá. Então, como Timóteo era um discípulo de Paulo, já por muito tempo, muitas viagens missionárias, Timóteo acompanhou, enfim. Então, ele tinha uma bagagem, sendo que ele ia enfrentar algumas situações que Paulo aqui até menciona, mas ele aprendeu a boa doutrina e ele, com certeza, iria sair muito bem, porque ele foi bem instruído. Ele foi bem instruído. Que Paulo passou, Timóteo estava com ele. Então, esse aí na Timóteo, na igreja de Timóteo, ele já sabia mais ou menos como é que ele ia confrontar, porque os confrontos que Paulo teve, Timóteo estava do lado dele. Então, quer dizer, ele aprendeu com Paulo para saber lidar com essa situação lá em Timóteo. Exatamente. Abra aí Efésios, capítulo 4, versículo 14. Quem achou, por favor, leia. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levado em rodas por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcias enganam fraude o outro mente. Então, como a gente estava mencionando aquele versículo, ou seja, a gente tem que rejeitar as fábulas, lendas, mitos. E um outro ponto importante também, que tem que haver uma rejeição, é desses ventos de doutrina que os homens enganam de forma fraudulenta a igreja. É o que acontece muito. Sendo que a gente não pode se deixar ser levado como meninos inconstantes, sendo levados por todo o vento de doutrina. Então, a gente, graças a Deus, temos seguido uma boa doutrina aqui na igreja. Vamos prosseguir? Pastor, Oi. Salomão tem um provérbio que ele diz que confundidos serão aqueles que se confundem. Porque muitas das vezes as pessoas, para nos enganar, ela usa a própria Bíblia em versículos isolados. Sim. Para poder Sim. confundir a gente. Então, Sim. quando nós adquirimos o conhecimento realmente, nós caímos nessa cilada como se fosse fácil. Porque Salomão diz bem claro: confundidos serão aqueles que se confundem. Ó, quer ver? Abra aí na própria carta de Timóteo, no capítulo 1, só para colaborar com o que a irmã está contando aqui, versículo 7, sobre esses falsos mestres que estavam dentro da igreja. Olha o que estava acontecendo, o que Paulo estava dizendo para Timóteo. No capítulo 1, versículo 7, quem achou, por favor, aí? Em quem temos a redenção pelo seu sangue. Não, capítulo 1, versículo 7, da primeira carta de Timóteo. É Tá bom? Timóteo. Pretendendo passar por mestre da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Eles querem ser doutores da lei, mas não conheciam a lei, nem podiam afirmar o que eles podiam passar. Então é assim mesmo, tá bom? Vamos prosseguir aqui no versículo 8. Interessante que esse verso 7, ele fala sobre fábulas, né? Sim. Profanas. E não tenho dúvida que naquela época tinha assim essas fábulas. Mas qual era o tipo de fábulas? Várias fábulas naquela época. Então, tinha judeus como essas velhas caducas. Então, eu até procurei no livro para tentar me aprofundar o que poderia ser isso. O que eu pude assim, captar de informação é que seria relacionado à genealogia, à árvore genealógica, ou a discussões de árvores genealógicas. Enfim, eu até procurei, mas não consegui ter uma exatidão que seria esse tipo de fábula. O que eu vi aqui foi com respeito aos livros apócrifos. Livros apócrifos, isso mesmo. E isso aí. Personagens que exatamente. Eles tinham como líderes, né? Tipo, hoje em dia. Naquela época, Paulo batia sobre isso. Para não se deixar levar contra essas fábulas profanas.
Essas velhas caducas trazia de livros da Bíblia, versículos isolados, personagens apócrifos, e hoje em dia não é diferente. Por exemplo, a nossa Bíblia tem 66 livros, a católica tem 73, se não me engano, tem evangelho, tem livros ali. Se a pessoa não analisar, são livros que trazem fábulas. Exatamente. Foi até bom ter lembrado, mano, porque eu tinha visto, eu vi, isso até em um vídeo, dizendo que eu tinha fugido da minha cabeça. Se a pessoa não tiver o conhecimento da escola dominicalzinha para poder aprender da forma como o senhor ensina, pausadamente, ela é enganada mesmo. E acredita na Bíblia Católica, acredita no livro dos Mormons, acredita no Evangelho da Testemunha de Jeová, e assim vai. E é interessante. Uma fábula é Testemunha de Jeová. Eles não acreditam, eles sabem que Jesus veio, mas eles não veem Jesus como um Salvador. Então, uma das fábulas é essa: eles não aceitam Jesus, eles acham que Jesus é um homem normal. Então, isso aí já era desde aquela época de Ari, entendeu? Porque ele falava que não existe a Trindade, isso aí já era fábulas. Até o que o nosso irmão Marcos falou, foi até bom ter lembrado, porque exatamente não tinha em mente aqui, porque eu cheguei até a procurar, mas eu vi um vídeo e o que o irmão falou é realmente isso mesmo. Essas fábulas que está atrelada a livros apócrifos, né, que é os livros que a Igreja Católica colocou dentro da Bíblia, que assim, que esses livros não tem... o livro de Judite. Judite. Tem... fábula. Quer ver? Tem o Evangelho. Dragão que fala dele na Igreja Católica, é fábula. Tem Evangelho, tem Evangelho de Barnabé, tem Evangelho de Pedro em Antioquia, tem Evangelho do sei mais do que, tem Evangelho... Irmãos, é que a gente não tem como aqui poder explorar tanto, mas existe tantas cartas de nomes dos apóstolos, tantos outros evangelhos que não são inspirados, mas que são histórias fabulosas. Que também tem, se os irmãos for procurar na internet, você vai ver lá, os irmãos vão ver lá uma lista de evangelhos e que não são inspirativos, muito menos entram no cânon e apenas são fábulas, são histórias, são lendas e que não tem veracidade nenhuma. Entendeu? Obrigado pela contribuição, meu irmão. Vamos prosseguir aqui no versículo 8. Se no versículo 6 ele diz que para ele ser um bom ministro, ele teria que ser um bom servo, ele teria que seguir a boa doutrina e passar para a igreja. E no versículo 7 tem algo negativo de uma rejeição pelas fábulas profanas, como foi falado aqui, citando livros apócrifos. No versículo 8 ele vai dizer assim: mas porque o exercício corporal para pouco proveito. Eu até coloquei aqui o exercício físico e a piedade. Então Paulo está dizendo para Timóteo: olha, o exercício físico para pouco se aproveita. Na época de Paulo, como a gente sabe, tinha muitos jogos olímpicos, pessoas que lutavam boxe, pessoas que corriam, pessoas que lançavam disco. Então, esses atletas, eles precisavam se preparar, o corpo, exercitar os músculos, eles precisavam estar prontos para uma competição. Mas o resultado disso, de você preparar o corpo, se exercitar, se preparar ou cuidar do corpo, não é algo ruim. Não é algo ruim. O Paulo não está reprovando uma atividade física, ou uma caminhada, vamos botar aqui hoje em dia, ou você ir para uma academia, se exercitar. Isso aqui não é o problema. Mas a questão que ele fala é que é pouco proveitoso. Por quê? Porque o exercício físico, o cuidar da saúde, só está atrelado a essa vida. E acaba nessa vida. Então, por isso que ele diz, o exercício físico, ele é pouco proveitoso, mas ele é bom. Ele é bom para a nossa saúde. Mas o resultado final não traz a continuidade para a salvação. Apenas só para esse mundo. Então, é bom você cuidar do corpo, é bom você cuidar de certos tipos de alimento, é bom você cuidar da saúde, porque são os templos do Espírito Santo, mas ele diz que é pouco proveitoso. O exercício corporal, você só se reduz a essa vida e nada mais além dessa vida, o cuidado com o corpo. Mas em contraste disso, ele diz assim: mas a piedade, ou seja, enquanto o exercício físico
que é bom para os músculos, que é bom para cuidar da nossa saúde, é pouco proveitosa, mas é boa, mas a piedade, aí ele está fazendo um paralelo com o quê? Com o exercício espiritual. É melhor do que o exercício físico. Por quê? Porque essa piedade, exercer essa devoção é superior a apenas exercer o corpo. Porque essa exercitação da piedade, ela nos leva a Deus. Ela nos faz uma conexão com Deus, em oração, em busca, em renúncia. Essa é uma vida de piedade, que é muito proveitosa. É isso que está falando para Timóteo. Ensinando para Timóteo que o exercício corporal, ele é pouco proveitoso, mas só se reduz a essa vida. E nós, que também devemos cuidar do nosso corpo, mas também devemos praticar a piedade, essa devoção, essa busca, essa conexão com Deus, oração. Por quê? Porque ele é muito proveitosa. E não só para essa vida. Você pode reparar aqui que tendo a promessa da vida presente, ou seja, essa piedade, esse exercício da piedade, da fé, do cuidado, dessa conexão com Deus, ela tem uma promessa para essa vida. Ainda diz mais, na presente e que há de vir, ou seja, a eternidade. Ele está dizendo aqui para Timóteo, Timóteo, o exercício da piedade tem uma promessa para essa vida, com a qual nós recebemos a salvação, os dons espirituais, o nosso relacionamento com Deus ainda tem futuro, enquanto que o exercício corporal é só para essa vida. Só, mais nada. Por quê? Porque tudo vai passar. Então, ele está explicando para Timóteo que o exercício corporal é muito bom, mas é só para essa vida. Ela não traz redundância em nada na eternidade. Não traz benefício para a eternidade. Ela só traz benefício para a nossa vida aqui nesse mundo. Então, nós devemos cuidar do nosso corpo, devemos cuidar da nossa saúde, mas também devemos exercitar espiritualmente também. Que ele está dizendo para Timóteo. Timóteo, exercita a piedade, que ela é muito mais proveitosa do que apenas exercitar o corpo nesse mundo. Por quê? Porque o resultado disso é o quê? É a vida eterna. Na prática da piedade, o resultado, as bênçãos é para esse presente que vivemos e para o futuro. Entendeu, meus irmãos? É isso. Alguma dúvida? Sim, pastor. Pode falar. Só para complementar, interessante é que esse versículo aqui dá até para encaixar com o Cantar de Salomão, que ele resume o Cantar de Salomão dizendo que tudo é vaidade. Mas sendo que a vaidade aqui é necessária. Caminhar, correr, praticar um exercício físico é necessário. Mas não pode ultrapassar a vaidade das vaidades. Então, a vaidade é necessária. É necessário caminhar, cuidar da saúde, correr, até malhar, mas não pode ultrapassar. Resumindo, 50% carne e 50% espírito. Há uma luta, uma militância, né? A carne milita contra o espírito contra a carne. Quem mais você alimentar, vai ser mais forte. Então tem que administrar. Exatamente. É o nosso equilíbrio, né? A gente temos que se equilibrar. A gente não pode viver de forma desproporcional. Ou seja, eu cuido mais do meu corpo e esqueço minha vida espiritual. Eu foco mais em estar mais robusto, em estar mais forte, em estar melhor, mas a vida espiritual está lá embaixo. Então, Paulo diz que a piedade é muito proveitosa, não só para esse presente século, mas para a eternidade. Amém? Então, ele dá uma dica aqui, que é o exercício corporal, ele é pouco proveitoso, mas ele é proveitoso sim, mas não tanto quanto a piedade no exercício espiritual que produz, não só para essa vida, mas para a vida eterna. Obrigado pela colaboração, meu irmão. Versículo 9. Esta palavra, ela é fiel, digna de toda a aceitação. Essa palavra que Paulo está dizendo para Timóteo, olha, essa palavra, ela é fiel.
ela é digna de ser aceita. Por quê? Porque é a palavra de Deus. Não é a palavra de homem ou dos homens, mas é uma palavra divina. E essa palavra, ela é digna de toda a aceitação. Versículo 10 diz assim: porque para isso trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente os fiéis. Então, ele está dizendo para Timóteo que essa palavra, ela é viva, ela é digna de aceitação, e é por isso que é por ela que nós trabalhamos, nós nos esforçamos, nós lutamos por essa palavra, nós buscamos em Deus e trabalhamos esperando no Deus vivo. Eu até mencionei um texto aqui, no capítulo 3, no versículo 15, que a igreja é a igreja do Deus vivo, do Deus presente, esse Deus que se manifesta. Então ele está dizendo, olha, nós trabalhamos, nós lutamos, ou seja, nós agonizamos, nós nos esforçamos para esperarmos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens. Então, Paulo está dizendo para Timóteo que esse Deus, que é um Deus vivo, ele é Salvador de toda a humanidade. Não existe outro Deus que seja Salvador. Só apenas existe um Deus que é Salvador de toda a humanidade. Na época do apóstolo Paulo, existia um templo da deusa, se eu não me engano, a deusa, não é Afrodite não, Diana, isso, deusa Diana. E essa deusa era muito cultuada, era um templo enorme em Éfeso. Depois os irmãos, se quiserem ler lá o livro de Atos, você vai descobrir mais um pouquinho sobre esse acontecimento. E Deus, por intermédio de Paulo, está dizendo que Ele é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Ou seja, Ele é o Deus Salvador, que se revelou na pessoa de Jesus, porém Ele é o Salvador principalmente dos fiéis. Se você faz um contexto aqui, daqueles que labutam, que trabalham, que exercitam ou que buscam, esse Deus é o Salvador dos fiéis. Ou seja, nós acreditamos nessa palavra que é digna de toda a aceitação, que Deus é o Salvador principalmente dos fiéis. Ele é o Salvador dos homens, da humanidade, mas principalmente dos fiéis, irmãos. Amém? Então, ou seja, o nosso Deus é o Deus Salvador, não somente de toda a humanidade, mas principalmente dos fiéis. Irmãos, que horas tem, por favor? Nesta 10. Vamos prosseguir. Leia, por favor, versículo 11. Ordena e ensina essas coisas. Repare que Paulo agora está dizendo para Timóteo, dizendo, manda essas coisas, ou ordena essas coisas que acabamos de citar aqui no contexto, ensina-as, ou seja, organiza tudo que eu estou te passando. Você tem que o quê? Ordenar. Organiza todas essas instruções que eu estou te dando, passa para a igreja, tá bom? Versículo 12. Ninguém despreze a tua mocidade. É interessante que esse jovem pastor, ele estava com um cuidado de cuidar das igrejas de Éfeso. Alguns dizem que ele tinha 25 anos, outros dizem que ele tinha entre 30 a 35, mas ele era um jovem. Era um jovem que estava na incumbência de cuidar da igreja. Entendeu, meus irmãos? Então, esse jovem ele estava na incumbência de cuidar da igreja, mas Paulo está dizendo, ninguém despreze a tua mocidade. Então você imagine um jovem, mas ele está indo na incumbência de Paulo, não é de qualquer pessoa. Ele está ali representando Paulo ali para aquela obra nas igrejas de Éfeso e diz, ninguém despreze a sua mocidade, porque ele como pastor, ele tinha autoridade
por intermédio de Paulo, para poder orientar a igreja, exortar a igreja, organizar a igreja. Por isso que ele diz, ninguém vai desprezar a sua mocidade. Mas para ninguém desprezar a mocidade dele, primeiro, ele precisava fazer uma coisa aqui, ser exemplo. Como é que as pessoas da igreja de Éfeso, elas não confrontariam Timóteo, por mais que ele seja um jovem, e diz a Bíblia que ele tinha frequentes enfermidades, ou seja, um jovem que tinha frequentes enfermidades e agora está enfrentando algumas obras ali na igreja de Éfeso. Como seria? O que ele teria que fazer? Então, ele dá uma solução para ele, ser exemplo. Você é um jovem, você é que tem frequentes enfermidades, mas você é um pastor. Você tem que ser exemplo. Então, olha, repare a responsabilidade desse jovem pastor, dizendo que ele teria que ser exemplo para os fiéis. Como é que a igreja ia respeitar Timóteo? Porque se você for olhar o texto, abra lá em Atos capítulo 20, versículo 31. Atos capítulo 20, versículo 31. Pode. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrima a cada um de vós. Não confundi aqui. Lê o versículo 17. 7. 17. E de Mileto mandou Éfeso a chamar os anciões da igreja. Então, se ele tinha que ser exemplo, ele tinha que, para ninguém desprezar sua mocidade, aqui diz que tinha anciãos, ou seja, presbíteros, pessoas mais maduras na fé, pessoas que já estavam trabalhando na obra do Senhor. Aí você chega um jovem lá de 30 anos, com pessoas mais maduras do que ele, com anciãos, né? Aquele ancião, cabeça branca, com a coluna envergada, não, esse não tá, irmãos. É pessoas maduras, já líderes, ele tendo que ter o respeito deles. Entendeu, irmãos? Então, o que teria que fazer? Ele teria que ser exemplo. No original é ser padrão. Então, Timóteo teria que ser padrão na igreja. Que tipo de padrão seria esse? Diz, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Então, ele como pastor, ele tinha que ser padrão. No original é isso aqui, ser padrão. No que? No trato, no amor, na fé, no espírito, na pureza. Essa era a ordem que Paulo dá para Timóteo, para ele ser, era um jovem, mas tinha que ser padrão. Abra também a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 16, versículo 10 e versículo 11, porque se ele enfrentou esse problema, para que ninguém despreze sua mocidade, e não só aconteceu aqui. Abra aí, por favor, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, capítulo 16, versículo 10 e versículo 11. Timóteo for, desde que esteja sem receio entre vós, que trabalha na obra do Senhor, como também eu. Ninguém, pois, o despreze, mas encaminhai-o em paz para que venha ter comigo, visto que o espero com os irmãos. Então você vê mais uma vez em outra igreja, na igreja de Corinto, ele diz o quê? Portanto, ninguém o despreze. Por quê? Porque ele era jovem. Entendeu, meus irmãos? Ele era um jovem. Mas Paulo está dizendo para a igreja de Corinto, olha, ninguém despreza ele não. Ele, por mais que ele seja um jovem, mas ele é um ministro, ele é um pastor, ele é um colaborador na obra. Então, ninguém o despreze. Versículo 13 diz assim,
persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Então, Paulo estava na Macedônia, enquanto Timóteo estava em Éfeso, e por isso que ele diz, persiste em ler, exortar, ensinar. Essa palavra persiste em ler quer dizer que falar em público. Ele precisava se comunicar com a igreja falando em público para a igreja. Ou seja, tudo aquilo que Paulo ensinou, ele precisava falar em público. Todos os ensinamentos que ele havia recebido. Exortar, chamar para si e ensinar. Essa palavra ensinar é doutrina. Ou seja, ele tinha que pregar, ele tinha que ensinar. Olha os desafios que ele ia enfrentar como jovem. E eu já expliquei aqui que nem todo líder necessariamente precisa pregar e ensinar. Mas me parece que ele tinha um dom do ensino, do mestre. Então ele tinha que pregar e tinha que ensinar. Então é uma tarefa árdua dele, é uma dificuldade que ele ia enfrentar contra os falsos mestres. Ele teria que ensinar, ele teria que pregar em público, exortar, ensinar, até que Paulo fosse ao encontro dele em Éfeso. Então, enquanto Paulo não chegasse lá, ele precisava pregar, ele precisava exortar a congregação, ele precisava ler. O que ele poderia ler então? O Antigo Testamento. Qual era a base que ele tinha? Era o Antigo Testamento. Então, as Escrituras do Antigo Testamento, ele tinha que ler elas, ele tinha que exercitar a palavra e tinha que ensinar a igreja. Amém, meus irmãos? Alguma dúvida? Alguma dúvida até aqui, irmãos? Tudo bem por aí? Bom, já explicamos sobre a questão do bom ministro, que ele teria que ser um bom servo. Explicamos sobre as ordens negativas, que ele teria que rejeitar as fábulas, as fábulas enganosas. Explicamos sobre o exercício físico, que ele é pouco proveitoso, mas ele é bom. Explicamos o exercício da piedade, dessa devoção, dessa busca, dessa oração, essa comunhão com Deus, que resulta com a bênção, não só nesse presente século, mas no futuro. Explicamos também sobre Paulo dizendo para Timóteo para organizar a igreja, ensinando ela aquilo que ele passou. Explicamos sobre ninguém desprezar a mocidade dele, porque era um jovem pastor, ele sofria com algumas enfermidades, então isso poderia ser algo que ele estaria enfrentando, porque tinha pessoas mais velhas do que ele, líderes dentro da igreja, então seria um desafio, mas ele, na autorização de Paulo, ele tinha que cuidar da igreja, ele tinha que ensinar, enfim. Outro ponto que ensinamos, ele tinha que ser exemplo, ele tinha que ser o padrão. Então, para ele ser exemplo, padrão, ele tinha que tratar bem as pessoas, ele tinha que amar as pessoas, tinha que cuidar das pessoas, enfim. E outra coisa também que Paulo orienta é que ele tinha que persistir em ler, ou seja, falar em público, ele tinha que estudar as Escrituras, ele tinha que doutrinar a igreja, tá bom? Agora vamos para o versículo 14. Lê alguém, por favor, o versículo 14. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos dos presbíteros. Bom, vamos destacar umas coisas aqui sobre não desprezar o dom. Bom, diante desses desafios que eu acabei de explicar, desse jovem pastor, Paulo está dizendo agora, para esse jovem pastor da igreja de Éfeso, olha, não despreze o dom. Ou seja, não deixa esse dom de lado. Foi um dom que Deus lhe concedeu. Então você não pode desprezar esse dom. E diz mais, além desse dom que estava nele, o qual foi dado por profecia. O que podemos imaginar? Que ele recebeu o dom. Pode ser o dom do ensino, porque ele tinha que ensinar a igreja. E também o pastor, que também é um dom ministerial, que ele tinha que apacentar o rebanho. Esse dom, ele foi dado por profecia. Ou seja, algum profeta usado por Deus, foi usado como instrumento para ele, para dizer a vontade de Deus, ou seja, o chamado dele
por intermédio de profecia. Então, se ele recebeu o dom, Deus usou um profeta para ele, ou mais de uma vez, enfim, dizendo sobre essa profecia que ele recebeu, um direcionamento de Deus, ou uma revelação de Deus, ele não podia desprezar o dom. E lembrando que o dom de profecia, ele tem 3 objetivos. Abra aí a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 14. Capítulo 14, versículo 3. Então, Timóteo, Paulo orienta para não desprezar o dom que há nele, depois exorta ele que esse dom, por intermédio de profecia, foi liberado para ele, ou seja, um encorajamento da parte de Deus para ele, que ele não poderia desistir, ele não podia parar. Quem achou, por favor, leia. Capítulo 14, versículo 3. Mas profetiza para os homens. Maravilha. Então, Repare bem que o que profetiza, ou a profecia, ela tem 3 propósitos aqui. Ela edifica, exorta e consola. Então, Timóteo, ele recebeu a profecia, recebeu o direcionamento de Deus, uma revelação divina, recebeu o dom, ele não podia desprezar, porque foi dado por profecia. E outro ponto aqui também, com a imposição de mãos dos presbíteros. Por quê? Porque era muito comum, quando alguém fosse ordenado ou comissionado a um cargo eclesiástico, naquela época, tá, de Paulo, o que seria feito? A imposição de mãos. Lembra de Atos dos Apóstolos? Sobre os diáconos, o que aconteceu? Vamos lá rapidamente. Atos capítulo 6. Como era feita essa ordenação, isso aqui que aconteceu com os diáconos. Capítulo 6, versículo 6. Capítulo 6, versículo 6. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e este, orando, lhes impuseram as mãos. Então era muito costume naquela época o quê? A imposição de mãos, para uma ordenação, para um ofício. Então Timóteo, ele tinha um dom, e Paulo orienta para não desprezar esse dom, que foi dado por profecia, usado por um profeta, e o que? Pela imposição das mãos do presbítero. Lembrando que eu expliquei que o presbítero, ele liderava a igreja, podia pregar, ele podia ensinar, e teve essa autoridade de passar para ele essa responsabilidade ali, como ministro da palavra. Ele foi ordenado por imposição de mãos do presbítero. E diante desse fato, de que ele estava enfrentando, Paulo faz menção dele, lembrando do fato que ocorreu com ele lá atrás. Você não pode desprezar esse dom. Foi lhe dado, Deus usou profeta, ainda diz mais, teve uma imposição de mãos, ou seja, um comissionamento, um chamado na vida dele. Ele não podia desprezar essa transferência de autoridade que foi passada para ele, ele não podia retroceder. Tá bom? Alguma dúvida, irmão? Alguma dúvida aqui? Não? Vamos prosseguir. Oi? Capítulo 1, verso 18, Paulo chama a atenção dele de fato sobre isso. Verso 18 diz assim: este é o dever que te encarrega, ó filho de Timóteo, segundo as profecias que antecipadamente foste objeto. Combate, firmado nelas, o bom combate. Amém. 1:18. É esse mesmo também. Ali também fala acerca das profecias que houve acerca dele e que deveria combater a boa milícia, tinha que guerrear ali por tudo aquilo que Deus havia falado com ele também, por profecias. Então é importante a gente
acredita nos dons espirituais, que Deus, quando fala conosco, né, usando alguém como foi dado para ele, por profecias, pela vontade divina para ele, para esse chamado, ele não podia recuar, ele não podia olhar para trás, ele tinha que enfrentar, tinha que seguir, porque ele estava na frente de uma obra, então ele teria que seguir adiante. Então Paulo encoraja ele, olha, você tem que ir à frente. Lembra? Não despreza. É uma responsabilidade. Uma responsabilidade que ele era pastor local. Tinha que cuidar de pessoas. Cuidar de pessoas não é fácil. E ainda mais pegando a palavra, ensinando a palavra, mediante combate de fábulas, falsos profetas. Muita responsabilidade. Muita responsabilidade. E ainda tinha que entender o dom que a tinha dele. Exatamente. A dificuldade é essa. Entender o dom. A chamada. Pastor local. Tinha que pregar e ensinar. É muito responsabilidade. Então você vê, é por isso que assim, essas cartas pastorais é um grande desafio para essa geração, os cuidados, as orientações, e também elas são muito boas, são muito válidas para as nossas vidas até o dia de hoje. Agora, olha o versículo 15. Medita nessas coisas. Olha o que teria que fazer: meditar, ocupar, para que o teu aproveitamento, ou seja, o teu progresso, a progressão do seu ministério, seja manifesto a todos. Se ele se dedicasse ao ministério, se ele procurasse seu padrão, seu modelo, se ele fosse exemplo, se ele cuidasse do rebanho, se ele meditasse, falasse em público, doutrinasse, o progresso dele seria manifesto na igreja. Entendeu, meus irmãos? Então, o progresso do ministério dele seria manifesto. Ou seja, o ministério dele nas igrejas de Éfeso seria manifesto. As pessoas iam ouvir: olha, Timóteo é um bom pastor. Timóteo, ele é uma bênção. Entendeu? Mais ou menos. O ministério dele ia crescer mais. Diante das igrejas, teria mais respeito, porque ele ser jovem, tinha ancião dentro da igreja, e talvez ele meio tímido, meio atemorizado, e Paulo encoraja ele. Então, se ele fizesse todas essas coisas, se ocupar, meditar, doutrinar, o progresso do ministério na igreja local seria manifesto. Entendeu, meus irmãos? Então, esse progresso, ele só iria crescer. Então, o resultado disso, para o ministério dele ser uma bênção, crescer, ele teria que se ocupar, meditar. Entendeu? É claro que nem todos que têm essa chamada pastoral, ou como pastor, ele tem a abnegação profissional. Muitos têm. Por quê? Para que seu ministério ele fosse manifesto e progredisse, tem que haver uma abnegação. Porque como que o ministério dele pudesse ser manifesto, ou como é que ele pudesse se dedicar a doutrinar, a ensinar, a pregar, a cuidar, sem tempo? Como é que o ministério ia progredir? Por isso que no capítulo 5, no versículo 17, diz: os presbíteros que governam bem devem receber dupla honra, de forma digna, ou seja, ser assalariado. Por isso que ele fala aqui. Então, para o ministério dele ser uma bênção, progredir e tal, ele teria que se ocupar. Teria que se ocupar. Teria que exercitar a piedade. Teria que cuidar do rebanho. Teria que doutrinar. Versículo 16. Agora tem, por favor, irmãos. 10 e 11? 9. Já estou indo para o final. Versículo 16. Tenha cuidado de ti mesmo e dá doutrina. Agora Paulo volta para Timóteo, as orientações para ele, e cuidado com a vida dele. Porque por mais que ele fosse um líder, tinha todas essas orientações para cuidar do rebanho, tinha que cuidar dele. Porque se ele não cuidasse dele, o seu aproveito com a igreja não seria bom. Como é que ele ia dar um bom alimento para a igreja se ele não exercitar, se ele não ler, se ele não se ocupar? Como é que ele poderia progredir? Como é que ele teria o cuidado com ele mesmo na doutrina se ele não se cuidar de si mesmo? Ele precisava cuidar de si mesmo.
e dar doutrina. Ou seja, ele não apenas tinha que dar, ensinar, pregar, mas ele tinha que cuidar de si. Porque se ele não tivesse cuidado com ele mesmo, na sua vida espiritual, seu ministério é para ruína. Por isso que ele explica: cuida de ti mesmo, persevera nessas coisas e te salvarás. Ou seja, se ele ensinasse, se ele progredisse com o seu ministério, mas se ele cuidasse de si mesmo, ele, além de salvar a ele mesmo, dentro da palavra, seguindo ela, ele iria também salvar os que ouvem a pregação, o ensino. Então você entende a responsabilidade que ele tinha que ter, não só de cuidar, de doutrinar, de ensinar, ou de tantas tarefas que ele tinha que fazer, mas ele tinha que cuidar dele mesmo. E se ele cuidando dele mesmo, ele se ocupando nas Escrituras, ia salvar ele e todos que ouvem, porque a mensagem que ele ia pregar seria uma mensagem bíblica. Se ele cuida da vida dele espiritual, ele vai poder passar para a igreja local, como era o caso de Éfeso, passar uma boa palavra, uma palavra de salvação, ou seja, salvar aqueles que o ouvem. Então, era um cuidado que Timóteo tinha que ter consigo mesmo, com a doutrina, e passar para a igreja. Tá bom, meus irmãos? E salvaria tanto também aqueles que ouvem a palavra. Vamos aqui para o capítulo 5. Eu vou fechar aqui no versículo 1. Alguns grupos dentro da igreja, como ele tinha que tratar? Como ele tinha que fazer com o pastor? O primeiro aqui ele diz assim: não repreenda de forma áspera os anciãos. Ou pode ser os presbíteros, porque era chamado de ancião, ou pode ser pessoas mais velhas. Então, esse primeiro grupo, que ele não age de forma áspera, dura com as pessoas, não age de palavras duras, sendo ditador, sabe? Sendo ignorante com os mais velhos ou com os presbíteros, não age dessa forma. E diz mais assim: mas admoesta-os como se fosse pai. Ou seja, Timóteo, olha para si, pela sua mocidade como mais jovem, olha para eles como mais velho, como se fosse seu pai. Mas tem que exortar. Por quê? Porque não é porque é um ancião ou porque já está maduro na fé que não peca mais, que não tem mais, que já é uma pessoa muito sábia, muito entendida e que não necessita de uma repreensão, de uma correção. Não, já chegou numa idade madura, não precisa mais. Não, está aqui, ó. Mas você também tem que exortar como se fosse de um filho para um pai. O cuidado que ele tinha que ter com os mais velhos ou com os anciões era esse cuidado que ele tinha que ter, como se fosse um pai. Ele mesmo sendo jovem, ele tinha que ter esse cuidado com os anciãos, com as pessoas mais velhas. Outro grupo também é para os jovens, para os meninos daquela igreja, que ele teria que tratar como irmãos. Ou seja, por mais que ele fosse um pastor, ele tinha que estar ali naquele pé de igualdade, tratando como se fosse irmão, não como um grau de superior, como uma pessoa mega superior, porque não, mas ele tinha que olhar para aqueles jovens, para aqueles meninos, como se fossem irmãos. Porque o tratamento, a exortação, é claro, ele como pastor, ele tinha que chamar atenção, ele tinha que cuidar.